Desafio crescente. São 30 questões objetivas e você terá 10 segundos para cada resposta. No final, haverá uma tabela para você conferir seu desempenho. Boa sorte! Qual idioma tem mais falantes nativos? Inglês, mandarim, espanhol ou português? É o mandarim. O mandarim é o idioma com mais falantes nativos. É um conjunto de dialetos falados em várias regiões da China e em outros países asiáticos, como Taiwan e Singapura. Mandarim: 940 milhões de falantes nativos. Espanhol: 427 milhões. Inglês: 339 milhões. Português: 290 milhões. O inglês é o idioma mais falado no mundo, com 1.460 milhões de pessoas. Qual é o maior continente do mundo? Europeu, americano, asiático ou africano? Continente asiático. Os continentes do mundo são Ásia, África, América, Europa, Oceania e Antártida. O maior continente é a Ásia, enquanto o menor é a Oceania. Qual país tem o maior litoral do mundo? Indonésia, Groenlândia, Canadá ou Rússia? No Canadá. A costa canadense é a maior do mundo, com 202.080 quilômetros de extensão. Quando se vê o mapa mundi, pensa-se que é a costa da Rússia. Mas o formato do Canadá o favorece quanto a isso. Qual país tem a maior praia do mundo? Itália, Brasil, Japão ou Austrália? É no Brasil. A Praia do Cassino, a maior do mundo em extensão, fica na cidade de Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul. São 240 quilômetros, desde o município do Rio Grande até o Chuí, descrita como a mais extensa faixa de areia pelo Guinness Book de 1994. Quantos ossos temos em uma orelha? 3, 2, 4 ou nenhum? São 3. Martelo, bigorna e estribo. São os 3 ossículos da orelha média. Eles recebem, amplificam e transmitem a energia mecânica do som para a orelha interna. Cóclea. O martelo é o maior ossículo, estando ligado à membrana timpânica. Em que país fica a usina nuclear de Chernobyl? Na Rússia, na Ucrânia, na Índia ou na Bielorrússia? Na Ucrânia. A usina nuclear de Chernobyl está localizada na Ucrânia, perto da cidade de Chernobyl. O desastre nuclear de Chernobyl ocorreu em 26 de abril de 1986 e foi causado por um conjunto de erros humanos e falhas na concepção do reator. O desastre liberou 400 vezes mais material radioativo do que a bomba atômica de Hiroshima. Qual é o maior órgão do corpo humano? Cérebro, pulmão, pele ou intestino? É a pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Ela é composta por diversos tecidos que trabalham em conjunto para proteger o organismo. A pele é responsável por regular a temperatura do corpo, controlar o sistema imunológico, proteger o corpo de agentes externos, revestir o corpo e garantir a relação entre o meio interno e externo. Qual país é o maior consumidor per capita de café no mundo? Holanda, Bélgica, Dinamarca ou Finlândia? É a Finlândia.
A Finlândia é o país que mais consome café per capita. Além da Finlândia, outros países que consomem muito café são Noruega, Islândia, Dinamarca, Holanda, Suécia, Suíça, Bélgica, Luxemburgo e Canadá. Qual é o menor país do mundo? Mônaco, Maldivas, Vaticano ou Liechtenstein? É o Vaticano. O Vaticano é o menor país do mundo, tanto em extensão territorial quanto em população. Ele está localizado na Europa, na porção norte da cidade de Roma, na Itália. Extensão territorial. A área do Vaticano é de 0,44 km². População. A população do Vaticano é de cerca de 800 habitantes. Governo. O Vaticano é uma monarquia absoluta teocrática, com o Papa como chefe de Estado. Quantos bytes há em 1 kilobyte? 1024 bytes. 1000 bytes. 1032 bytes. Ou 1080 bytes. Tem 1024 bytes. O prefixo quilo geralmente significa 1000. 1 quilograma é exatamente 1000 gramas. Por razões técnicas, no entanto, as memórias de computador são organizadas em torno de números que são potências de 2. Números que podem ser obtidos multiplicando repetidamente 2 por si mesmo. 1.024 é um número assim, 2 elevado à 10ª potência. O termo kilobyte é meramente uma aproximação conveniente. Da mesma forma, 1 megabyte é 1.048.576. 1024 vezes 1024 bytes, em vez de exatamente 1 milhão, como o prefixo mega sugeriria. A Via Láctea tem um formato aproximado de bola, donuts, espiral plana ou número 8? Uma espiral plana. A Via Láctea tem 4 braços espirais, irradiando de um aglomerado central de estrelas, ou núcleo. Nosso sistema solar está localizado em um dos braços espirais, bem longe do centro. Quantos quilômetros tem a muralha da China? 6.100, 6.200, 6.300 ou 6.400 quilômetros? São 6.400 km. A Grande Muralha da China é conhecida por sua extensão impressionante, estendendo-se por aproximadamente 6.400 quilômetros. Esta maravilha arquitetônica foi construída ao longo de vários séculos para proteger a China de invasões e é considerada um dos marcos mais icônicos do mundo. Qual país impôs a lei mais severa do mundo contra sacolas plásticas? Quênia, Alemanha, Japão ou Turquia? O Quênia. Em 2017, o Quênia implementou uma proibição completa da produção, venda e uso de sacolas plásticas, tornando ilegal até mesmo possuir uma. Esta lei é considerada uma das mais rigorosas do mundo, com penalidades que incluem multas de até $38 mil americanos ou prisão de até 4 anos. O objetivo desta lei é enfrentar os graves problemas ambientais e de saúde causados pela poluição plástica no Quênia. Qual autor é famoso pela série de livros Harry Potter? J.R. Tolkien, C.S. Lewis, D. Jenkins ou J.K. Rowling?
Joanne K. Rowling. Joanne K. Rowling é famosa pela série de livros Harry Potter. Ela é a autora que criou o mundo mágico de Hogwarts e seus amados personagens, como Harry, Ron e Hermione. Seus livros ganharam imensa popularidade no mundo todo e foram adaptados para filmes de sucesso, tornando-a um nome conhecido no mundo literário. Quem é conhecido como o pai da medicina? Aristóteles, Hipócrates, Sócrates ou Pitágoras? Hipócrates. A escola de Hipócrates, na ilha de Kos, Grécia, ensinava, além dos princípios da medicina, as relações pessoais adequadas entre médico e paciente. Dizia que o conhecimento do corpo é impossível sem o conhecimento do homem como um todo. Para ele, o corpo não é só um conjunto de órgãos, mas uma unidade viva, que a natureza de cada um regula e harmoniza. Qual desses animais tem cordas vocais? Coala, coelho, papagaio ou girafa? Só o coala. Coelhos não têm cordas vocais, mas podem emitir ruídos como rosnados, assobios e bufadas quando estão estressados ou ameaçados. Girafas não têm cordas vocais audíveis, mas podem emitir sons de baixa frequência, chamados infrassons. Os papagaios conseguem imitar sons, como a voz humana, mesmo não tendo cordas vocais. Qual é a capital do estado de Nova York? Albany, Nova York, Manhattan ou Brooklyn? É Albany. A questão da capital do estado de Nova York tem sido um debate acalorado tanto em Nova York quanto em Albany por muitos anos. Na verdade, foi somente na década de 1980 que a legislatura declarou oficialmente Albany como a capital. No início de suas histórias, Nova York e Albany desenvolveram características distintas, com Nova York assumindo um ar mais cosmopolita e Albany mantendo seu charme rural. Essa diferença influenciou tremendamente a política local ao longo dos anos e ainda é um ponto principal de debates hoje. Qual parte do cérebro é responsável pela memória e aprendizagem? Cerebelo, hipotálamo, medula oblongata ou hipocampo? O hipocampo. O hipocampo é responsável pela formação de memórias explícitas, ou seja, memórias de fatos, informações e eventos da vida. Essas memórias podem ser de curto ou longo prazos. A memória é formada por conexões entre os neurônios, que são ligadas por pontos chamados sinapses. Para que uma memória se torne definitiva, é preciso treiná-la, ou seja, usá-la repetidamente. Qual é a principal função dos glóbulos vermelhos? Combater infecções, coagular o sangue, transportar oxigênio ou temperatura corporal? É transportar oxigênio. A função dos glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias ou eritrócitos, é transportar oxigênio e gás carbônico pelo corpo. Como isso acontece? Os glóbulos vermelhos contêm hemoglobina, uma proteína que liga o oxigênio e dá a cor vermelha ao sangue. O oxigênio é transportado dos pulmões para as células do corpo. O gás carbônico
é transportado das células para os pulmões. Qual é a capital da Austrália? Sydney, Melbourne, Canberra ou Brisbane? É Canberra. Após vencer uma disputa entre Sydney e Melbourne, a cidade de Canberra foi escolhida, planejada e construída para ser a capital da Austrália. Edificada sobre terras indígenas, seu nome, originado da palavra Canberra, carrega o aparente significado local de encontro ou ponto de encontro. Qual órgão humano pode se regenerar se uma parte dele for removida? Coração, rim, fígado ou pâncreas? É o fígado. Sim, o fígado é o único órgão do corpo humano que tem a capacidade de se regenerar e reconstruir até 75% dos seus tecidos. O fígado se regenera quando sofre um dano, como um ferimento ou lesão química, e as células hepáticas se multiplicam e crescem. A regeneração do fígado é responsável pelo sucesso dos transplantes de fígado, pois o órgão se regenera em ambos os pacientes. O termo médico para glóbulos brancos é eritrócitos, trombócitos, leucócitos ou fagócitos? Leucócitos. Os linfócitos são um tipo de glóbulo branco, ou leucócito, que fazem parte do sistema imunológico. Eles são responsáveis por combater infecções e doenças, como gripe, alergias, toxoplasmose, rubéola, leucemia e HIV. Como funcionam os linfócitos? Os linfócitos são produzidos na medula óssea. Eles são responsáveis pela produção de anticorpos. Existem diferentes tipos de linfócitos, como os linfócitos B e os linfócitos T. Os linfócitos B produzem anticorpos que reconhecem e destroem antígenos. Os linfócitos T protegem o organismo contra vírus, fungos e bactérias. Em qual país fica Petra, uma das 7 maravilhas do mundo? Egito, Jordânia, Israel ou Líbano? Fica na Jordânia. Petra é um famoso sítio arqueológico no deserto do sudoeste da Jordânia. Datada, sensivelmente, de 300 a.C., era a capital do reino nabateu. Petra já foi cenário de produções como Indiana Jones e A Última Cruzada. A Câmara do Tesouro, El Kazne, é provavelmente o edifício mais visitado, pois foi o local da gravação do filme. A cidade é toda esculpida em pedra, e é de onde se origina seu nome, Petra. Era um importante eixo comercial de caravanas que levavam incenso, seda e especiarias entre a China e Índia até a Grécia, Síria e Egito. Em que país está localizado o maior banco de sementes do mundo? Estados Unidos, Dinamarca, Inglaterra ou Noruega? Na Noruega. O maior banco de sementes do mundo é o Svalbard Global Seed Vault, localizado na Noruega. Ele é um cofre de segurança que armazena sementes de plantas de quase todos os países. Características desse banco de sementes. Está localizado na ilha de Svalbard, a 1.300 quilômetros do Círculo Polar Ártico. Foi construído em 2008, na entrada de uma mina abandonada. O objetivo é garantir a segurança alimentar para as futuras gerações. De quem é a famosa frase, penso,
logo existo. Francis Bacon, Descartes, Platão ou Shakespeare? René Descartes. O penso, logo existo, é uma frase do filósofo e matemático francês René Descartes. A frase é uma conclusão de um raciocínio filosófico que considera que a capacidade de pensar é a prova da existência. A frase foi publicada em 1637 no livro O Discurso do Método. A frase expressa a ideia de que a capacidade de pensar é a prova de nossa existência. A frase representa o pensamento do sistema cartesiano, que deu origem à filosofia moderna. Quem pintou Guernica? Paul Cézanne, Pablo Picasso, Salvador Dalí ou Diego Rivera? Pablo Picasso. Com 3,49 metros de altura por 7,76 metros de comprimento, Guernica, uma das obras mais famosas de Pablo Picasso, 1880 e 1973, pintada a óleo em 1937, é uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência. O quadro, além de ser um ícone da Guerra Civil Espanhola, é hoje um símbolo do antimilitarismo mundial e da luta pela liberdade do ser humano. O quadro tem implícita uma mensagem de resistência contra o autoritarismo e também contra a ascensão dos governos fascistas na Europa. Qual a altura da rede de vôlei nos jogos masculino e feminino? 2 metros e 45 centímetros e 2 metros e 15 centímetros, 2 metros e 43 centímetros e 2 metros e 24 centímetros, 2 metros e 50 centímetros e 2 metros ou 2 metros e 40 centímetros para ambos? Dois metros e 43 centímetros e 2 metros e 24 centímetros. A altura da rede de vôlei de quadra é de 2,43 metros para os homens e 2,24 metros para as mulheres. A diferença de altura é uma forma de garantir que o jogo seja adequado às características físicas de cada categoria. A altura da rede pode variar para grupos de faixa etária. Por exemplo, em competições infantis, a altura da rede pode ser de 2 metros e 35 centímetros para os meninos e 2 metros e 20 centímetros para as meninas. A rede de vôlei de quadra tem 1 metro de largura e o comprimento varia entre 9,5 metros e 10 metros. Em que estado australiano fica situada a cidade de Sydney? Nova Gales do Sul, Queensland, Tasmânia ou Norfolk? Fica no estado de Nova Gales do Sul. Nova Gales do Sul é um estado no sudeste da Austrália, conhecido por suas cidades litorâneas e seus parques nacionais. Sydney, a capital, abriga construções emblemáticas, como a Ópera de Sydney e a Ponte da Baía de Sydney. Mais para o interior, ficam as acidentadas Montanhas Azuis, além de florestas tropicais e cidades no Outback, com mineração de opalas. No litoral, há longas praias para a prática de surf. Ao norte, fica a região do Hunter Valley, com dezenas de vinícolas.
Em que oceano fica Madagascar? Pacífico, Atlântico, Antártico ou Índico? Oceano Índico. Madagascar, ou República do Madagascar, é um país insular localizado na região sudeste do continente africano. A ilha é banhada pelo Oceano Índico e está separada do restante da África pelo Canal de Moçambique. Os baobás são árvores gigantes e sagradas da África. É um símbolo de Madagascar, representando a diversidade biológica do país. Os lêmures são primatas nativos de Madagascar, o único lugar do mundo onde ocorrem naturalmente. São uma das espécies de primatas mais raras do mundo. Em que país nasceu Clarice Lispector? Portugal, Brasil, Ucrânia ou França? Ucrânia. Clarice Lispector, nascida Chaya Pinkhasivna Lispector, em 10 de dezembro de 1920, faleceu no Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 1977. Foi uma escritora e jornalista brasileira nascida na Ucrânia. Autora de romances, contos e ensaios, é considerada uma das escritoras mais importantes do século XX. Sua obra está repleta de cenas cotidianas simples e tramas psicológicas, reputando-se como uma de suas principais características a epifania de personagens comuns em momentos do cotidiano. Quanto às suas identidades nacional e regional, declarava-se brasileira e pernambucana,